Muito boa noite, obrigado por nos receber na sua casa. Estamos aqui no programa Além da Notícia desta segunda-feira e por isso já convidamos você a participar ativamente do nosso Além da Notícia desta segunda-feira. Daqui a aproximadamente 8 dias, nós estaremos com o início do Ano da Misericórdia, o Jubileu da Misericórdia, Ano Santo 2015-2016. E na igreja e no mundo inteirinho, um grande movimento se perceberá das pessoas vivendo, procurando viver as indicações da igreja, a orientação e o comando do Santo Padre para este Ano Santo extraordinário. Porta Santa será algo que muita gente vai querer saber o que é, qual o sentido, por que passar por ela e mais ainda, um ano dedicado à Divina Misericórdia. Com que intenção? Por que este ano foi assim solicitado pelo Santo Padre? E nós, quais propostas nos são feitas também para vivê-la? Muito bem, para conversar sobre este assunto, o Ano da Misericórdia, nós temos aqui um convidado especial, já quero cumprimentá-lo. Boa noite, Padre Eduardo Péteres, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Ronaldo, boa noite ao povo de Deus que nos assiste pela TV Canção Nova. No Brasil, no mundo, quantas famílias, aliás, esse programa aqui não tem classificação indicativa até sua criança, se ainda estiver acordada, peça que também acompanhe o nosso programa. Vai valer a pena. Padre Eduardo Péteres é vigário episcopal da Arquidiocese de Brasília, mestre em Teologia Moral pelo Ateneu Regina Apostolorum de Roma, pároco da Imaculada Conceição. Por enquanto, foi nomeado reitor do Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima, aqui em Brasília, deve assumir já no começo do ano que vem. Padre Eduardo, um ano dedicado à misericórdia, um jubileu da misericórdia. As pessoas devem estar se perguntando, sobretudo aquelas que não têm uma grande vivência de igreja, o que é isso? E eu já começo por perguntá-lo, um ano jubilar, um jubileu, o que é isto? Pois é, o jubileu é uma oportunidade, né, que a igreja oferece para que nós possamos, vamos dizer assim, fazer uma renovação da nossa vida. Na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar o jubileu, no livro do Levítico, falando justamente de uma restauração, um repouso da terra, uma restauração da liberdade, uma restauração das propriedades, um perdão das dívidas. Então, quando se anunciava um jubileu, se anunciava justamente um ano de remissão. E isso é uma experiência bastante bonita, Ronaldo, porque a igreja retoma essa ideia do jubileu judaico, né? E o nome jubileu vem justamente do corno, né? Do berrante que se tocava, né? pela abertura do ano jubilar para o judeu, que chamava Yobel, né? E aí desse termo vem o júbilo, né? O jubileu. Então, quando se declarava o jubileu, se estava declarando justamente a oportunidade, né, de se fazer uma reconciliação com Deus, uma reconciliação com o outro e também uma reconciliação e uma restauração com o mundo. Também o termo Ano Santo, um jubileu, é uma sequência do jubileu, o Ano Santo? O Ano Santo e o Ano Jubilar são a mesma coisa. Mas a igreja nem sempre fez ano jubilar, né? Era uma tradição judaica que foi retomada, vamos dizer assim, pela igreja a partir do ano 1300. Foi o Papa Bonifácio VIII que proclamou para a igreja o primeiro jubileu. E a intenção era oportunizar aos fiéis esse restabelecimento da vida da graça, através das peregrinações, através da busca, né, desse encontro com Deus, da reconciliação sacramental. Então, o Papa Bonifácio VIII tinha proclamado o jubileu de 100 em 100 anos, né? Claro que o povo reclamou, porque 100 em 100 anos... Nem todo mundo experimentar. Exatamente. Então, assim, logo na sequência, né, os papas que vieram na sequência reduziram a celebração do ano jubileu para 50 anos. Que é a lógica da celebração judaica. Na Sagrada Escritura nós temos um número muito importante que é o número 7. 7 representa o número da perfeição. Então você imagina a plenitude da perfeição é 7 vezes 7. Então, quanto dá 7 vezes 7? 49. 49. O ano seguinte é o ano jubilar.
Então, assim, depois, né, da plenitude do ciclo da vida, Deus criou o mundo em 7 dias, né, e então de 7 em 7 anos havia um pequeno jubileu, depois de 49 anos, um grande ano jubilar. Então, os judeus celebravam isso, os cristãos assumiram numa perspectiva mais espiritual. Então, a igreja passou a celebrar de 50 e 50 anos, o povo ainda, né, queria mais oportunidade de participar do ano jubilar, e a partir da primeira parte do século XV, a igreja começou a celebrar de 25 em 25 anos. Então, desde que o jubileu começou a ser celebrado, nós tivemos na vida da igreja 26 anos jubilares. Né? Quando o jubileu passou a ser celebrado de 25 em 25 anos, o Papa decretou que era possível também proclamar anos jubileus extraordinários, né? Então, anos jubilares extraordinários. Então, o que aconteceu? Em algumas ocasiões, os papas, né, por motivo de celebrações específicas, proclamavam o ano jubilar. Isso quer dizer que é uma faculdade também que do compete Papa. aos papas, Isso. eles podem fazê-lo. Para você ter uma ideia, o nosso último ano jubilar foi o do ano 2000, né, o jubileu do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Papa João Paulo II já tinha proclamado um ano jubilar extraordinário. Foi no ano de 1983. E o motivo né? desse? Era para a questão também da redenção, né? Vinculada também à perspectiva do sofrimento, né? Para ir ao encontro daqueles que sofrem. Então, era um ano de redenção. Então, a igreja sempre tem celebrado os anos jubilares, né? Por motivo de jubileu da redenção, o Papa fez, né, o ano jubilar, né? E agora nós estamos com essa perspectiva, porque desde o dia da misericórdia, né, desde da oitava da Páscoa, o Papa proclamou o ano jubilar, né, como o ano da misericórdia. Né? E também o que eu vejo é que tem uma característica também este ano jubilar da misericórdia, agora proclamado, é a celebração dos 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II. Pois acho que talvez essa seja a motivação fundamental. Eu estava lá há alguns anos atrás, né, quando nós estávamos celebrando o jubileu da abertura, né, do Concílio Vaticano II. Foi no ano de 2013, né, e o Papa Bento XVI fez uma celebração muito bonita, abrindo na ocasião as celebrações, né, do cinquentenário da abertura do jubileu. O Papa Francisco escolheu o dia 8 de dezembro desse ano, exatamente porque o 8 de dezembro de 1965 foi a clausura, né, do Concílio Vaticano II. Então, o Papa quis abrir o ano jubilar, vinculando esse ano jubilar a tudo aquilo que o Concílio Vaticano II propõe, que é uma proposta muito bonita para que a Igreja, né, reveja esses 50 anos de concílio também à luz da misericórdia, né? Porque a igreja precisa ser esse sinal. E o Papa tem querido muito, né, que toda iniciativa da igreja seja uma iniciativa justamente de sair, né, de ir ao encontro do povo, de manifestar essa misericórdia como Pai. Porque se nós olhamos a parábola do Evangelho de Lucas, né, nós vamos ver que o pai, quando vê ao longe o filho, né, corre ao encontro, né, eu até brincava, acolhe. Né, eu até brincava aqui com o padre Eduardo que a meta para esse ano jubilar é uma meta alta. A proposta do Santo Padre, no lema do Ano da Misericórdia, agora do Jubileu da Misericórdia, é sede misericordiosos como o Pai. Então é uma meta alta para nós cristãos. Sim, e bela, eu acho, né? Muito. Porque se o Cristo é, né, o grande sacramento dessa misericórdia do Pai, se o Cristo é esse grande sinal, né, da redenção, a igreja ela precisa ser, né, a continuadora dessa redenção operada por Cristo. Então, a vida sacramental, né, sobretudo o sacramento da reconciliação, traz consigo esse sinal, né? E é um sinal bonito, sinal da graça, né, de Deus que vem ao encontro, né, daqueles que estão distantes, daqueles que se sentem abandonados, daqueles que não se sentem amados ou esquecidos por Deus, né? A misericórdia é esse movimento de ir ao encontro, né? Nós não podemos pensar a misericórdia simplesmente como a questão do perdão dos pecados, né? Seria muito
muito simples olhar a misericórdia. A misericórdia é muito mais ampla do que isso. E o Papa Francisco tem dado a demonstração exatamente disso. Né? Na sua pastoral, na sua atenção pastoral aos mais humildes, aos mais esquecidos, àqueles deixados de lado, ele tem dado uma grande demonstração da misericórdia que está no coração dele. Né? A gente fala tanto de misericórdia, né, Ronaldo? Às vezes a gente não para pensar no significado da palavra, né? Mas o que é ter misericórdia? Né? Ter misericórdia é perdoar. Não é. Não propriamente. A misericórdia é muito mais profunda do que isso. Ter misericórdia é ter o nosso coração movido pela situação do outro. Uhum. Quer dizer, é um colocar-se na situação do outro e, por colocar-se na situação do outro, sentir compaixão. E, por sentir compaixão, ir ao encontro. Isso é maior ainda. É muito maior. Então, assim, quando a gente pensa no ano da misericórdia, né, a gente não precisa pensar só nas grandes filas do confessionário. E o Papa não quer isso. O Papa quer que a misericórdia de Deus seja sinalizada na ação pastoral da Igreja. Pensa se nós colocamos em movimento as 7 obras de misericórdia corporais, as 7 obras de misericórdia espirituais, ir ao encontro do doente, né? Educar o ignorante, né? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, enterrar os mortos. Tantas obras que já são apresentadas, né, no Evangelho de Mateus. E como vai ser bom lembrar tudo isso, hein? Pois é, e fazer esse movimento como um grande movimento pastoral da Igreja de ir ao encontro daqueles que precisam ser percebidos. Olha, e o senhor falando tudo isso aí agora, o senhor nos remete aqui a coisas corriqueiras. Esses dias ainda eu lembrava uma pessoa, no dia de finados que tivemos recentemente, eu lembrava justamente disso. Falei, é um dever nosso, cristão, ir aos cemitérios, ir enterrar os mortos, estar ali na hora dessa dor, relembrar esses valores espirituais tão ricos, vai nos fazer um bem enorme. Padre Eduardo, é o seguinte, o programa está apenas no começo e você de casa pode participar. Quer contribuir com este tema? Quer mandar alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Já está aparecendo aí o nosso endereço. Além da notícia, @cançãonova.com. Passe um e-mail, mas passe rápido para dar tempo da gente aqui comentar, responder ao que você escrever. Além da notícia, @cançãonova.com. Padre Eduardo, também, sempre que se fala um ano santo, e sobretudo para as pessoas não tão acostumadas com isso, nós vivemos recentemente o jubileu do ano 2000 com João Paulo II. E ver aquela porta da Basílica, aquela porta santa da Basílica de São Pedro ser aberta por ele ali, já muito enfraquecido na sua saúde, quando aquela porta se abriu, aquilo encheu, para mim foi a primeira porta santa que eu vi ser aberta por um Papa. Aquilo encheu-me de um sentimento, eu falei, meu Deus, está começando aqui um ano santo. Como é isto? Entrar no ano santo num dia tal que foi fixado, e até tal data nós temos na igreja decretado um ano santo. É um sentido forte também de espiritualidade. Sim, é um tempo forte de graça, né? A igreja, na verdade, quando propõe um ano santo, ela está propondo e ela está recordando para os fiéis que a igreja é santa, que ela precisa ser santa, né? E que ela precisa se esforçar para fazer com que os seus fiéis vivam também a experiência da santidade. Abrir a porta santa, proclamar as indulgências, né? Fazer com que as pessoas possam, pelos seus exercícios espirituais, né? E também pela obra da caridade, de alguma maneira fazer esse processo de reconciliação com Deus, é um esforço maravilhoso de graça, né? Eu acho que, de alguma forma, a sabedoria, né, nos coloca dentro dessa perspectiva de dar um espaço entre os anos santos. Acho que se todo ano fosse santo, a gente não dava valor, né? Com certeza. Eu me lembro também do ano 2000. Foi a primeira vez que eu fui a Roma e já cheguei lá no ano jubilar, né? E a experiência de poder visitar as basílicas romanas, né? De entrar pelas portas santas, né? De receber as indulgências próprias desse tempo, foi uma experiência para mim maravilhosa, marcante, como seminarista que eu ainda era. Né? Você lembra das filas? Me lembro. Impressionante quando nós chegávamos, vivia em Roma naquele ano, chegávamos em cada uma das 4 basílicas principais de Roma e as filas sempre ali muito grandes e as pessoas passando com sentido de oração, com sentido de espiritualidade. Já vou até perguntar isso para o senhor.
quando nós passarmos na Porta Santa, não é uma mágica aquilo, mas quando nós passarmos por aquela Porta Santa, e aliás vou pedir para o senhor que nos diga também, todas as dioceses do Brasil e do mundo terão Portas Santas, as nossas grandes cidades terão, Sim. não é? O Papa quer dar acesso a todos, isso é muito bonito, né? Pediu que todas as dioceses do mundo providenciassem ao menos uma Porta Santa, para que todos pudessem peregrinar, né? Agora, a gente precisa entender essa peregrinação para a Porta Santa como um movimento belo, né? Porque é ir ao encontro do Cristo que é a porta. Eu acho que isso talvez seja a expressão mais bela, povo fiel, né? Que nos assiste, a expressão mais bela do Ano Santo é essa, né? Ir ao encontro do Cristo que é a porta. Se a gente olha o Evangelho de João, no capítulo 10, né, onde ele diz, eu sou a porta, né? Quer dizer, se você, né, é a minha ovelha, você entrará e sairá e encontrará pastagem. Quer dizer, passar pela porta, né, entrar na Porta Santa, é entrar no Cristo que é o mistério da redenção. É nos recordar de que nós entramos, né, na experiência da santidade, na vida da graça, pelo Cristo. Então, peregrinar é significativo, né? Ir ao encontro da porta, né? Ir ao encontro do Cristo, de alguma maneira, é a expressão daquilo que a gente faz na nossa vida inteira, né? A nossa vida é uma peregrinação até a porta. Então, nesse ano especificamente, né, de modo simbólico, nós vivenciamos isso talvez com essa experiência bela, né, de graça. Você entrar pela Porta Santa, entrar pela graça, entrar pelo Cristo. E será muito bom se cada pessoa com este entendimento se preparar para entrar naquela porta, para passar por aquela porta. Exatamente, porque é o que eu estava dizendo, é a declaração da santidade da igreja. Imagina que quando a gente entra para a porta, né, e a gente recebe as indulgências plenárias, porque nós realizamos os nossos exercícios espirituais para isso, o que é que nós estamos dizendo? Né? Nós estamos dizendo que aquela pessoa alcançou a graça da santidade na plenitude. Ela se confessou, ela recebeu a indulgência de todas as penas que poderia ser impedimento para o céu direto. Né? Então, ela está na declaração desse povo santo. Quem entra pela porta, né, é o povo santo, é o povo reconciliado, é o povo habilitado para o céu. Então, é uma grande recordação da santidade da igreja e dessa busca, né, que nós devemos fazer sempre de permanecer no Cristo. Então, eu até queria convidar o fiel nesse sentido, né, de aproveitar o Ano Santo, né, de realmente fazer essa experiência, de cultivar as obras de misericórdia, de poder oferecer isso ao Senhor na sua peregrinação, né, levar até a porta aquilo que você tem feito de bom, né, receber de Deus as graças que são próprias desse tempo. Para se lembrar disso, da santidade, né, da graça que Deus nos dá. E retomar algo que ficou para trás, algo que é precioso, que você está redescobrindo agora, que neste Ano Santo vai fazer imensamente um bem para você. Padre Eduardo, nosso primeiro bloco já se foi. O senhor tocou num assunto aqui preciosíssimo, que é a questão das indulgências. Se faz uma confusão terrível quando se fala de indulgência e, sobretudo, nas nossas faculdades, no nosso ambiente acadêmico. No próximo bloco, vou pedir ao Padre Eduardo que nos explique o sentido espiritual das indulgências, mas também o que aconteceu ao longo da história, quando houve, de fato, ali um erro a respeito da utilização das indulgências e hoje a interpretação errônea que se dá a isso. Já, depois do intervalo.